escolhido. O que o mês do seu nascimento revela sobre o seu chamado divino. Nem todo nascimento é comum. Alguns vêm marcados com propósito, carregando códigos que só o Espírito entende. Se você já sentiu que sua presença aqui tem um motivo maior, que há algo no seu caminho que foge do padrão. Talvez não seja apenas uma impressão, talvez seja um chamado. O mês em que você nasceu pode revelar mais do que você imagina. Há sinais que o céu colocou no tempo para despertar quem você realmente é. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para se lembrar. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o propósito que Deus me confiou. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Você não nasceu por acaso, foi marcado pelo céu. Existe uma verdade que precisa ser reconhecida de uma vez por todas. Sua chegada a este mundo não foi aleatória. Não importa o que te disseram, nem as circunstâncias do seu nascimento. O céu já tinha reservado o seu tempo. Cada alma que vem com um chamado específico não entra na linha do tempo humana por acidente. Existe um propósito escondido até no momento em que você respirou pela primeira vez. Antes que você fosse visto por qualquer pessoa, você já havia sido conhecido por Deus. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa declaração não foi feita só para ele. Ela também se estende a quem carrega um chamado. Se você sente que nunca se encaixou nos padrões comuns, que algo em você sempre foi diferente, é porque de fato foi. Quem nasce com um propósito específico não chega sem direção. Há uma marca sobre sua vida, um selo silencioso, mas carregado de intenção. E esse selo começou a brilhar exatamente no mês em que você foi enviado para este plano. Cada estação tem uma energia, cada tempo traz uma unção diferente. E a sua alma foi conectada com o exato momento em que o céu precisava que alguém como você estivesse aqui. Nada na sua data é aleatório. O relógio de Deus é exato e você foi ativado no tempo certo. O que isso quer dizer? Que a época em que você nasceu carrega mais do que um número no calendário? É um código, uma senha espiritual. Um sinal que aponta para o tipo de missão que te foi confiada. E não se trata de astrologia ou misticismo vazio, e sim de percepção espiritual. O céu não escolhe datas à toa. Cada estação revela um perfil de guerreiro. Algumas almas vêm para guiar, outras para curar. Algumas foram desenhadas para transformar, outras para sustentar. E o tempo da sua chegada está alinhado com tudo isso. Você veio exatamente quando precisava vir. O mundo pode até não ter entendido, mas o céu sabia o que estava fazendo. E ainda sabe. Seu mês carrega um código espiritual escondido. Há coisas que não podem ser vistas com os olhos naturais. E uma delas é o que está oculto no tempo em que você nasceu. Muitos ignoram o peso espiritual dos detalhes, mas quem foi separado por Deus para cumprir uma missão não pode continuar vivendo no automático. Até o mês em que você veio ao mundo carrega um significado específico. Não é só uma página do calendário, é uma senha, uma impressão deixada pelo céu para te lembrar de quem você é. Mesmo nos dias em que tudo parecer confuso, o tempo da sua chegada revela mais do que você imagina. Existe uma atmosfera profética que se manifesta sobre os que nascem em cada estação. Uns carregam a coragem para abrir caminhos, outros a sensibilidade para curar feridas profundas. Alguns são fortalecidos para suportar tempestades sem se desviar. Outros vêm com a sabedoria para organizar o caos. E há também os que carregam uma fé que reacende o que parecia apagado. Você faz parte disso. O mês em que você nasceu aponta para a forma como Deus decidiu se manifestar através da sua vida. Esse código espiritual funciona como uma bússola silenciosa. Mesmo que você não perceba, ele vai te puxando na direção do seu propósito. A forma como você sente, reage, sonha e até enfrenta os desafios tem relação direta com essa unção. Não é por acaso que certas batalhas parecem te perseguir. Mas também não é coincidência que mesmo quando tudo parece difícil, você encontra forças que não sabe explicar. É porque sua alma já sabe lutar esse tipo de guerra. Foi preparada para isso. Você foi desenhado com estratégia divina. E Deus não desenha em vão. Ele libera dons conforme a estação. Ele sopra missões conforme o tempo. Seu nascimento foi marcado por uma liberação específica.
E compreender isso é como ativar uma chave espiritual. Quando você entende o tempo em que foi enviado, começa a decifrar melhor os sinais da sua jornada. E quando esse entendimento se instala no coração, até o que parecia peso começa a revelar poder. O chamado já está gravado em você, desde o primeiro suspiro. Antes mesmo de abrir os olhos pela primeira vez, algo em você já sabia para o que veio. Não é exagero, é propósito. A sua alma não chegou vazia. Ela foi enviada com códigos, instruções e uma missão que só você poderia cumprir. Isso não se aprende com o tempo. Está impresso em você desde o início. É por isso que, mesmo sem entender exatamente o motivo, você sempre sentiu que era diferente. Havia algo em você que não se encaixava no padrão e não era defeito. Era direção. O chamado que você carrega não foi construído ao longo da vida. Ele foi ativado desde o seu primeiro sopro. E ao longo do caminho, sinais foram aparecendo. Aquela compaixão que surgia do nada, a fé que te mantinha firme quando tudo desmoronava. O silêncio que falava mais que 1000 palavras, o olhar que enxergava o que ninguém via. Tudo isso era o chamado sussurrando em meio ao barulho do mundo. Deus não esconde propósitos, Ele planta pistas dentro da gente. O mês em que você nasceu é mais uma dessas pistas. Não serve apenas para contar a sua idade, mas para lembrar a sua essência. Existe uma sinergia entre o tempo da sua chegada e a tarefa espiritual que te foi confiada. Os dons que você manifesta com naturalidade são respostas diretas a esse chamado silencioso. Você sente, percebe, discerne, sem ter feito esforço algum para aprender. É como se já estivesse em você desde sempre. E está. A palavra confirma isso em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa verdade não foi dita só a Jeremias. É um princípio eterno. Deus não improvisa escolhidos. Ele prepara, envia e garante os recursos, desde o início. O que você precisa agora não é correr atrás de algo fora de você, mas reconhecer o que já foi colocado aí dentro. Porque quando um escolhido desperta para o que sempre carregou, até o mundo ao redor começa a responder diferente. Os nascidos em cada mês têm missões espirituais diferentes. Deus não distribui os nascimentos de forma aleatória. Ele organiza, posiciona e libera no tempo exato aqueles que carregam em seu coração. O mês em que você chegou ao mundo não foi apenas uma data no calendário, mas uma senha espiritual que define sua atuação no campo invisível. Quem nasce em janeiro, por exemplo, pode carregar a força de iniciar ciclos e romper com o velho. Já quem chega em setembro, talvez tenha vindo com a missão de restaurar o que está fragmentado. Não existe superioridade entre os meses. Existe alinhamento com propósitos específicos. Cada estação traz uma atmosfera, um clima, uma frequência, e o seu espírito foi inserido nesse cenário com um papel definido. Alguns nascem para sustentar outros, quando tudo balança. Outros vêm com uma sensibilidade que identifica dores escondidas. Há quem tenha a voz que acalma, e quem carregue verdades que confrontam. Nada disso é coincidência. Cada expressão sua aponta para o tipo de luz que te foi confiada. Você já percebeu como certas situações parecem te procurar? Como determinados tipos de pessoas sempre cruzam o seu caminho? Isso não é aleatório. É o céu te lembrando da sua função. Os escolhidos não recebem apenas dons, mas também responsabilidades espirituais. E muitas dessas responsabilidades estão ligadas ao momento da sua chegada. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Esse princípio também se aplica a você. Foi na plenitude do tempo que sua alma foi liberada para nascer. E a partir disso, o que você viveu começou a formar a base da sua missão. Não pense que só porque você é calado, discreto ou questionador, isso é fraqueza. Pode ser, justamente, a marca da sua função espiritual. Cada mês revela uma linha de atuação. E se você tem se sentido deslocado em certos ambientes, talvez seja porque sua luz está sendo chamada para brilhar em outro lugar. O lugar onde sua missão faz sentido. Os céus não erram. Se você nasceu onde nasceu, e quando nasceu, é porque era exatamente ali que a sua presença era necessária para o plano continuar. Cada mês carrega um chamado, e o seu revela quem você é no reino. Você não chegou neste mundo em um mês qualquer. O céu não escolheu essa data por acaso. A tua entrada na Terra foi cronometrada por propósitos eternos. E o mês do teu nascimento é como uma senha espiritual, que revela não apenas quando você nasceu, mas para o que você nasceu. Olhe com atenção.
Janeiro carregam a tocha dos que abrem caminhos. São pioneiros espirituais, líderes intuitivos, almas que enfrentam o desconhecido com coragem sagrada. Fevereiro vieram com um dom da empatia. Tocam os corações sem palavras, pacificam sem força e fazem do amor silencioso uma arma de cura. Março nascem com os pés em águas profundas. São navegadores do invisível, almas firmes na fé que não afundam, mesmo em meio às maiores tempestades. Abril trazem o sopro dos recomeços, inspiram renascimentos, provocam despertares e fazem florescer esperança onde tudo parecia perdido. Maio são guerreiros da resistência espiritual, sustentam famílias, mantêm o fogo aceso no meio da guerra e não retrocedem diante das sombras. Junho carregam a missão dos construtores, estabelecem bases, moldam estruturas espirituais e trazem estabilidade onde antes havia caos. Julho questionam, investigam, sentem, são reveladores da verdade, mesmo quando ela dói. Despertam os que dormem com a força da consciência. Agosto são buscadores incansáveis da presença divina. Andam com sede de Deus, rompem camadas espirituais e despertam o sagrado nos outros. Setembro vem com a sabedoria dos que colocam as peças no lugar. São organizadores espirituais, com olhos treinados para discernir o que precisa ser alinhado. Outubro portam a missão dos que transformam. Onde chegam, nada permanece igual. Levam renovação, quebram padrões e reativam a luz adormecida. Novembro são guardiões do discernimento. Intuitivos por natureza, detectam o que está oculto, enxergam além da superfície e ouvem o que o Espírito revela. Dezembro carregam a promessa e a luz final. São concluintes de ciclos, portadores da esperança, aqueles que encerram com glória e anunciam um novo tempo. Você sente algo ao ler isso? É porque a tua alma reconhece. Essa descrição não é apenas simbólica, é espiritual. Ela ativa o que está adormecido, confirma o que você sempre sentiu, mas que talvez o mundo tentou calar. O mês em que você nasceu não é apenas um número no calendário, é uma assinatura profética da sua missão. Quando você descobre isso, começa a caminhar com mais clareza, mais confiança e mais propósito. E quem caminha com propósito não anda sozinho, anda com o céu. O que você sente não é exagero, é sinal de que foi chamado desde cedo. Você pode ter se sentido como demais para o mundo, sensível demais, intenso demais, solitário demais. Mas essa sensibilidade não é erro, é equipamento. Os escolhidos não vieram para se adaptar ao padrão comum, vieram para romper com ele. O que muitos chamam de exagero, o céu chama de discernimento. Aquilo que te faz sentir profundamente, perceber o que ninguém diz e carregar dores que nem são suas. Tudo isso aponta para uma alma desperta, atenta, em sintonia com dimensões que os olhos naturais não veem. Não se trata apenas de emoção, trata-se de percepção espiritual. O mês em que você nasceu trouxe com ele uma frequência emocional específica, e isso moldou o seu jeito de sentir o mundo. Alguns meses carregam a força dos que enfrentam a tempestade de frente. Outros, a delicadeza dos que percebem o vento antes da chuva cair. Há quem sinta os ambientes antes de entrar neles, e quem detecta mentiras só pelo silêncio. Você foi desenhado assim porque sua missão exige isso. Não se culpe por não conseguir ignorar o que te toca. Os escolhidos sempre sentiram diferente, porque foram chamados para ver o que a maioria ainda não enxerga. Em Ezequiel capítulo 3, Deus diz ao profeta que lhe daria um coração sensível, mas também uma testa firme como diamante, para suportar a dureza dos outros. Isso se aplica a você. Seu coração foi afinado com o céu, mas sua resistência é fruto do propósito que te sustenta. A verdade é que o mundo não sabe o que fazer com pessoas profundas, mas o reino de Deus sabe, e ele te moldou com exatidão. Sua intensidade não é peso, é bússola. Sua solidão não é castigo, é preparação. Seu silêncio não é ausência, é linguagem. Quando você começar a aceitar o que sente como sinal e não como problema, tudo vai mudar. Porque o chamado já pulsa aí dentro. E quanto mais você se aproxima de quem realmente é, mais claro ele se torna. O céu te equipou com tudo que você precisa. Pode parecer que algo está faltando em você, que deveria ser diferente, mais preparado, mais forte. Mas a verdade é que desde o momento em que você nasceu, Deus já tinha tudo planejado para a sua caminhada. Ele não errou na dose, nem deixou faltar nada. Cada dom, cada experiência difícil, cada virtude já foi concedida para que você cumpra o propósito que lhe foi confiado.
Quando você compreende a energia que o seu mês traz, tudo começa a fazer sentido. A comparação com os outros perde espaço e você para de se esconder atrás de dúvidas e medos. A confiança surge porque passa a entender que o que você tem dentro é suficiente para vencer, crescer e iluminar. A Bíblia ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 13 que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força não é algo externo que você precisa buscar. Ela já habita em seu espírito, aguardando ser reconhecida. Você não precisa ser alguém diferente para realizar sua missão. Apenas ser fiel ao que Deus já colocou em você. O tempo certo para agir pode ser hoje. Nada está faltando para você começar a viver com plenitude o chamado que o céu colocou em seu coração. Sua vida foi preparada com intenção divina e agora é hora de liberar o que já está pronto para florescer. Sua vida é um sinal, está na hora de ativá-lo. Escolhido, é momento de prestar atenção e parar de ignorar os sinais que a vida tem colocado diante de você. Enquanto o mundo se perde em distrações, o céu insiste em chamar você para voltar ao seu propósito verdadeiro. A descoberta do significado do seu mês de nascimento é apenas o primeiro passo para essa jornada de alinhamento. Quando você entende o que Deus marcou no tempo para a sua existência, tudo começa a se encaixar. Seu chamado ganha força, sua fé se fortalece e a missão que te foi confiada começa a tomar forma real. Você não foi criado para apenas passar pela vida de forma comum. Você nasceu para acender luz onde há escuridão, para curar feridas invisíveis, para romper barreiras que impedem o avanço e para liderar com sabedoria e coragem. A terra ainda não testemunhou a plenitude do que o céu escreveu para você. Agora é a sua hora de ativar esse potencial e revelar ao mundo a grandeza da sua missão. O tempo de esquecer quem você é acabou. Agora é hora de ativar, de deixar para trás a dúvida, a comparação, a paralisia. O céu não errou ao te enviar neste tempo. Com essa missão, nesse mês exato, tudo foi intencional. Se seu coração reconheceu alguma parte dessa mensagem, é porque já existe um sim dentro de você. Um sim ao chamado, um sim à verdade, um sim à promessa. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.